Queridos, a paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica, canal Frutificai Oficial. Dessa vez nós iremos falar sobre milagre com Paulo e Silas na prisão. Essa exposição ela vai ter um caráter de realmente trazer à luz da palavra os acontecimentos que ocorreram ali naquele momento. Nós iremos contextualizar, iremos pegar desde o início como tudo começou até o momento em que ocorreu de fato o milagre. Mas eu quero surpreender você, queridos, para entender que milagre foi esse, porque muitos acabam com uma parte de superstição, colocando milagre aonde não tem. Por isso eu gostaria que você ficasse comigo até o final, não pulasse, não adiantasse. Vamos de etapa em etapa até nós chegarmos ao final do nosso estudo. Por isso eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor junto comigo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, nos versos 25 a 28, que diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que aqui todos estamos. Esse é o canal Frutificai Oficial, começando agora. Queridos, eu quero começar fazendo uma exposição aqui falando sobre uma passagem super conhecida, muitas vezes pregada, muitas vezes expostas, mas eu quero passar para vocês de uma forma onde nós entendamos de fato o milagre que aconteceu, onde naquele momento Paulo e Silas estavam na prisão. Para começar, vamos entender como eles chegaram até a prisão, como tudo isso ocorreu. Bom, para falar disso aí, nós temos que falar que essa foi a segunda viagem missionária que Paulo estava fazendo, no qual a primeira estava Barnabé, e nesta segunda oportunidade não era mais ele, e sim Silas, por questões dos quais aqui não cabe falar, mas no entanto, era Paulo e Silas que estavam fazendo essa segunda viagem missionária. E eles estavam sendo acompanhados por Timóteo e Lucas. Era uma pequena comitiva missionária, onde eles estavam naquele momento na cidade de Filipos. Era uma colônia importante romana, no qual, nessa época, era aproximadamente no ano 42. Bom, queridos, era uma localidade muito próspera, tá? E essa equipe missionária, ela ficou ali por dias, tá? Então, quando essa equipe missionária, quando eles então começaram a pregoar o evangelho, nessa passagem nós podemos ver claramente que eles estavam fazendo isso no sábado, muito próximo ao rio Ganges, e nisso daí encontravam-se várias pessoas, entre elas várias mulheres que fariam a sua oração. Queridos, nessa localidade também existia uma jovem que ela tinha o chamado espírito de adivinhação. E eu não preciso ficar entrando em detalhes, mas ela falava palavras dos quais fazia menção a eles serem homens de Deus, e isso ia e vinha. Todo dia ela falava, até o ponto em que Paulo, ele não fica confortável com aquela situação, e ele sabe o que está ali através daquelas palavras, e ele então expulsa aquele espírito adivinhador daquela jovem. A partir desse momento, queridos, aqueles que eram considerados donos daquela jovem, porque obtinham todo o lucro através das adivinhações dela, eles ficam
com um alto furor, eles ficam irritados, ficam com uma cólera terrível contra Paulo e Silas e aquela comitiva. Então, queridos, o que acontece? Essas pessoas, esses donos dessa jovem, eles pegam Paulo e Silas e aquela comitiva e levam para as autoridades violentamente. Eles já estavam tão terrivelmente revoltados com aquilo que tinha acontecido que eles levam imediatamente aqueles homens às autoridades para que sejam então punidos. E o que vai acontecer? Eles vão fazer então as suas exposições sobre o porquê eles deveriam ser presos, o porquê eles deveriam ser punidos. Em primeiro lugar, queridos, nós podemos ver que a palavra nos mostra que eles colocaram como primeiro argumento que esses judeus, então, queridos, a nacionalidade daquelas pessoas eram um fator para que eles pudessem entender que seriam passíveis ou não de serem então punidos. Em segundo instante, eles falam que eles estavam apregoando costumes nos quais não era lícitos praticar e nem mesmo receber. Ou seja, o que eles estavam apregoando não deveria. Bom, queridos, e agora nós vamos então entrar na explicação, na exposição do que está acontecendo nesse momento. Bom, como nós sabemos, no Império Romano, a religião judaica, ela era tolerada, ela era permitida. No entanto, tentar converter romanos ao judaísmo era proibido, era vedado. E aqui não fica claro porque eles não estavam tentando converter aqueles romanos ou aquelas pessoas em Filipos ao judaísmo, mas sim ao cristianismo. E isso não era bem claro para as autoridades, os magistrados que ali estavam analisando a causa. Bom, queridos, de qualquer maneira, nós podemos aqui identificar que houve sim praticamente eles ignoraram o procedimento legal quando eles foram prender Paulo e Silas. Por quê? Porque eles chegaram e viram ali que estavam Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Correto, queridos? E quando eles foram colocar e foram julgar, eles não fizeram não arrazoaram a respeito de todo o pleito. E quando eles foram falar quem deveria ser preso, eles pegaram Paulo e Silas, que eram o quê? Cidadãos romanos. Paulo, ele tinha a cidadania romana. E Silas também, querido, era romano. Então, queridos, eles tinham direitos como romanos, mas foram presos. Ignoraram o procedimento legal. E ali tinha também, como eu disse, Timóteo e tinha Lucas. Como nós sabemos, queridos, Timóteo ele era meio judeu, então não teria como acusá-lo. E também tinha Lucas, que ele era gentil. Então, a grande questão, queridos, é que eles pegam Paulo e Silas e dão ordem para que eles sejam açoitados. E após os açoites, eles sejam presos. Mas o mais interessante, queridos, é que eles não são presos como presos comuns. Eles são presos de forma diferenciada. São colocados perto dos presos mais perigosos, no nível da prisão, onde era o chamado cárcere interno. Queridos, o cárcere interno ele ficava bem no subsolo, numa parte bem interior do cárcere, onde ficavam realmente os presos mais assim, que eram perigosos, que eram aqueles que deveriam ter uma vigilância muito grande. E para nós podermos entender isso, Paulo e Silas, quando foram presos, além das correntes que o prendiam,
eles também tiveram que ficar com seus pés presos a troncos, queridos. De forma que nós podemos até imaginar que para uma fuga seria impossível. Seria impossível, uma vez que tinha uma vigilância muito rígida e até a forma como ele estava preso dentro do local, ele estava com seus pés presos a tronco e também tinha seus braços presos a correntes. Então, queridos, vejam como era a situação em que eles estavam. No entanto, nós queremos falar que, diante de tudo isso, até mesmo esse meio de tortura, que seria deixar os pés de Paulo e Silas presos em troncos, poderia se tornar muito inconfortável, porque eles poderiam ficar com as pernas muito afastadas e presas, de forma que traria um incômodo muito grande. E diante de tudo isso, querido, diante de todo esse relato, diante de tudo isso, de todas essas informações que nós estamos trazendo aqui, nós falamos sobre tudo isso porque nós queremos chegar ao ponto central, que seria o milagre que ocorreu quando Paulo e Silas estavam presos. Queridos, o que Paulo e Silas fizeram quando eles estavam nessas circunstâncias? Eles oravam, eles falavam com Deus, com coração humilde de servo. Eles estavam com seus corpos doloridos do açoite, eles estavam com a lembrança de todo o ocorrido daquela praça onde muitas pessoas desejaram que eles fossem presos injustamente, mas eles estavam ali orando, falando com o Senhor. E mais, em segundo lugar, eles estavam louvando, cantando hinos ao Senhor, exultando o Criador. Queridos, eles rendiam graças ao Senhor. E tudo isso eu quero trazer aqui. Primeiro, eu quero trazer agora, para falar sobre o milagre, eu deixei para falar aqui no vídeo, aqui dentro da exposição, sobre pontos dos quais eu quero mencionar que não tem relação nenhuma com a passagem que muitas das vezes são passadas. E gostaria que você prestasse muita atenção. Em primeiro ponto, eu queria falar sobre a oração e o louvor de Paulo e Silas, que acontecia perto da meia-noite, segundo as Escrituras. Queridos, essa informação de que eles oravam e que eles louvavam ao Senhor perto da meia-noite, muitas das vezes é trazida hoje em pregações ou exposições como se fosse um fator especial, onde a oração nesses horários, à meia-noite ou perto da meia-noite, teria uma importância ou um poder maior do que a oração feita em qualquer momento, com o coração de servo, com o coração derramado diante do Pai, o qual eu quero trazer para vocês que isso é uma inverdade. Não tem nada que venha trazer respaldo de que a oração, em determinado horário, ela tem mais poder. A oração, ela tem o seu efeito sim, mas depende aqui, do coração, depende da forma como está sendo realizada ao Senhor. Porque existem orações, queridos, existem petições que não são atendidas. E a própria Bíblia nos dá a resposta, que não foi por causa, de repente, da oração, mas foi a forma como ela foi feita. Porque muitas das vezes a pessoa não recebe? Muitas das vezes porque não soube pedir, não soube orar, não soube falar com o Senhor. Bom, e uma segunda questão, no qual queria trazer para os amados aqui, que não se aplica ao texto, mas infelizmente é trazido a muitos como uma aplicação, exatamente a oração do determinismo. Como isso, querido? Seria aquela oração onde nós determinamos, a oração do qual nós pedimos um terremoto de milagres, queridos. Queridos,
Primeiro, nós temos que entender que a palavra do Senhor diz que eles estavam ali na prisão. Em nenhum momento você lê que Paulo ou Silas pediam a sua soltura ao Senhor. Em sim que eles estavam orando, estavam louvando ao Senhor, estavam exultando ao seu Criador, dando graças, com o coração totalmente derramado diante do Pai. Ali não era uma petição de soltura. Ali não era uma oração ao Pai para dizer: olha as nossas condições, estávamos fazendo a tua obra, queremos que o Senhor venha intervir. Não. Eles estavam gratos, queridos. Para eles, independente se de repente uma pessoa ou se a circunstância não está boa, no momento em que você está fazendo a obra, o privilégio é fazer. É o coração grato, é o coração agradecido pela salvação, pela sua intimidade com Deus e por você poder fazer a obras, dando que as circunstâncias sejam totalmente resolvidas, que venha um terremoto de milagres, que venha um milagre. E aqui que eu entro para poder dizer sobre o milagre quando Paulo e Silas estavam na prisão, queridos. O milagre, ele foi o terremoto. Esse foi o milagre, o grande milagre que aconteceu. Queridos, se esse fosse o foco do milagre, leia as Escrituras, entenda as Escrituras, dando o Deus da sua existência. E a Bíblia nos revela que todos aqueles que estavam presos estavam escutando, estavam ouvindo, estavam prestando atenção. Aqueles que o vigiavam também estavam prestando atenção. E aí, quando eles dados dores na sua mão e nos seus pés, por estarem ali com muitas lembranças, dos quais muitos sejam presos, que vocês sejam punidos, no entanto eles estavam ali. Eles estavam agradecidos. E o terremoto acontece, queridos. Esse terremoto, a Bíblia nos revela que ela não somente abriu todas as prisões, como soltou também tudo que prendia Paulo e Silas e os outros, para o propósito soberano do Criador. Qual era o plano principal? O terremoto, queridos, fez isso e vocês podem ver. E ele imagina na mesma hora. Todos foram soltos. Certamente morrerei, porque eu estaria aqui. Narra de que Paulo e Silas estavam lá. Vamos a fundo a palavra e entenderemos que o grande milagre e os alicerces da incredulidade, querido, não somente aquele carcereiro se prostra e pergunta o que é incluir neste reino para estar como eles. E a Bíblia, que foi salvo, que foi abençoado, mas foi ele e a sua casa. E dele e a casa dele, muitas outras famílias também devem ter sido abençoadas pelo testemunho e pelo brilho que trouxe esse grande. Será que a sua vida tem sido marcada por esse milagre de influenciar pessoas que às vezes podem estar te olhando, te julgando e que na maioria das vezes nem está crendo no que você acredita, mas pelo seu proceder e pela forma como Deus age na sua vida, essa pessoa vê algo tão incrível que fala: eu quero acreditar nesse Deus maravilhoso, eu quero entender como essa pessoa consegue. Será que a sua vida tem sido marcada por esse milagre, pelo propósito soberano do nosso Criador, que é a salvação? Deus pode fazer um terremoto de verdade, queridos,
Mas o verdadeiro milagre está intrínseco na conversão de almas, na transformação de vidas. Esse é o milagre que tinha Paulo e Silas na prisão. Porque o Senhor poderia ter feito de N maneiras para que Paulo e Silas pudessem ser soltos. Tanto que Paulo e Silas depois se apresentam de volta após a soltura, após o momento que eles saem, porque eles não tinham interesse de burlar o sistema, não tinham interesse de ficarem ali de forma clandestina, tanto que depois eles são soltos espontaneamente. O verdadeiro milagre estava naquela transformação do carcereiro e da sua família, de como Deus agiu em Filipos e de como Deus pode agir hoje através da tua vida em várias regiões, em várias formas, de vários momentos. E eu peço, queridos, saiamos da superstição, saiamos daquela forma de tentar fazer de que uma ação de Deus ela seja encarada somente com um propósito. É o milagre, é o terremoto que faz um milagre. Queridos, entendamos o milagre. Se você olhar a palavra, se você entender que a palavra, quando fala que há uma festa, há uma grande alegria quando uma alma se entrega ao reino do Senhor, ao Deus eterno, se você entendesse a importância disso, a importância daquele que consegue realmente abençoar uma vida para trazer luz ao seu conhecimento, se você entendesse isso, você entenderia que esse objetivo é lindo, é puro, é santo, é glorioso e é ele que nós devemos buscar. E não aqueles milagres acessórios que estão em segundo plano e que Deus pode agir, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tudo pode. É isso que eu quero trazer hoje para vocês, queridos. Frutificai Oficial quer trazer o entendimento dos amados e queridos. Milagre de Paulo e Silas quando estavam presos e milagre que você pode trazer a vida de muitos. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor traga luz ao teu entendimento, que o Senhor traga a unção necessária para que muitos venham a se render a esse tão grande amor, que nos ama mesmo quando estamos machucados, que nos ama mesmo quando estamos alegres, que nos ama mesmo quando reclamamos e que nos ama mesmo quando o ignoramos. Que a paz do nosso Deus possa estar contigo e com a tua família, em nome de Jesus.